por conta do trabalho, pronto. Bom dia, pessoal. Já estamos gravando. Cadê? Já estamos gravando nossa aula. E eu queria dizer que é uma grande satisfação estar com vocês hoje, nesse dia de sábado, nesse dia 7 de março, tá certo? 2026. Nós vamos disponibilizar essa gravação para os faltosos, tá certo? Então, vocês tomem nota e se ajeitem, tá certo? Peço só ajuda para quando acabar aqui, eu sei, professor, encerrar a gravação, tá bom? Aula passada, nós vimos as noções iniciais do direito penal. Então, o direito penal, a gente inicialmente parece como uma revelação divina, passa como uma ofensa a um direito subjetivo, e hoje nós estamos na questão da proteção dos bens. E já estamos passando para outra fase, mas a outra fase ainda não está consolidada, eu não quero agora passar para vocês, tá certo? Vamos aprender pelo menos esse básico. Nós aprendemos as funções, tanto dos bens como do direito penal, vimos alguma história do direito penal no Brasil, de maneira en passant, e vimos as fontes do direito penal na aula passada. E hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre interpretação da lei penal, tá bom? O aluno que tiver absolutamente qualquer dúvida, só é levantar a mão que a gente responde, tá bom? Para mim, eu digo e repito, nenhuma dúvida é besta. O que eu não quero é que nem um aluno, isso é besteira com isso, nada a ver. Pode perguntar o que quiser, tá certo? Vamos para frente. Alguém tem uma observação, alguma pergunta antes da gente começar? Se não, vamos para frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação da lei penal. Interpretação. Vocês pagaram a hermenêutica penal? Estamos pagando. Pagando, né? Professora Sayonara, né? Muito bem. Estão em ótimas mãos. Então, a palavra hermenêutica tem sua origem simultânea no verbo grego hermeneus e no substantivo grego hermeneia, que são traduzidos comumente como interpretação. Maneira mais simples de explicar, né? Então, vai tornar algo compreensível ou conduzir algo à compreensão. Então, a gente tem uma lei, a gente tem um sistema de leis, a gente tem várias leis. Então, a gente tem que olhar aquela lei e dizer como é que aquilo vai se aplicar no mundo real, realmente como é que a gente vai botar em prática os termos da lei. Porque não é só perguntar ao legislador. Quando a lei nasce no mundo real, certo? Quando ela é posta em vigor no mundo real, ele ganha um significado que não está vinculado à intenção inicial do legislador. Então, a gente tem que interpretar isso, tá certo? E onde é que foi esse nome? Desse sujeito aqui, semipelado, chamado Hermes, daí hermenêutica. Por que Hermes é a interpretação? Pegou isso não? Porque ele era um mensageiro dos deuses. Ele levava as mensagens de um lado para o outro. Veja, este chapeuzinho de Hermes, lembra o nosso amigo Thor, a quem gosta aí da Marvel, certo? Que ele realmente, quando é levado lá para os escandinavos, ele se torna o deus Thor. Mas o que importa aqui é que esse deus Hermes, ele é o mensageiro do Deus. Daí o nome hermenêutica. Logicamente, o D minúsculo é um deus falso. Só um minutinho que tem que liberar a turma aqui, certo? A palavra interpretação vai surgir como um correspondente latino de hermenêutica, que substitui só um minutinho. Certo, pronto. Que vem do substantivo interprete, que designa a pessoa capaz de descobrir ou prever acontecimentos futuros pelo exame das entranhas de sua vítima. Então, como é que o sujeito antigamente fazia? Ele cortava o ventre de um animal e, através de olhar ali, eu não sei que lombra é essa, ele dizia o significado, o que é que os deuses
Ele queria, de alguma maneira, o futuro, enfim. A interpretação era feita desta maneira. Veja que coisa, né? Então, vamos partir para um conceito. Então, a, o que é o que é hermenêutica, a busca da compreensão, explicação de algo que ficou obscuro. Aprofundando, podemos ainda dizer uma ou um conjunto de teorias voltadas para a interpretação de algo, e não apenas um texto escrito, mas de tudo o qual se possa atribuir sentido e significado. Tá bom? Então, nós temos uma maneira própria para fazer interpretações, para exercer a hermenêutica aqui no direito penal, pela peculiaridade dos bens e direitos que nós tutelamos aqui. Caso Maximiano dizia que interpretar é explicar, esclarecer, dar o sentido de vocábulo, atitude ou gesto reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado. Mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão, extrair de frase, sentença ou norma, tudo que na mesma se contém. Muito bem. Mais modernamente, Nereu José Giacomelli nos diz que é um imperativo da incidência da lex estrita a respeito da responsabilidade criminal, que engloba a descrição típica, a sanção e todas as circunstâncias que influem na dosimetria da pena, tá certo? Lembrar que quando a gente vai falar de interpretação do direito penal, a gente fala de um sentido mais restrito. E a gente vai aprender aqui, tá bom? Vamos lá. A interpretação, ela não vai criar uma lei, nem pode, porque não é função do aplicador da lei criá-la. Apenas ele vai descobrir o sentido dele através das várias técnicas que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá certo? Como eu já adiantei para vocês, é a mens legis e não a mens legislatória. Quando uma lei ela entra em vigor no mundo normativo, ela se desvincula totalmente da intenção original do legislador. Ao legislador não cabe mais aqui apontar o que é que ele quis fazer, porque ele vai ter uma vida própria, tá certo? Então, hermenêutica jurídica é interpretar exegese, certo? As interpretações aceitas no direito penal seria literal, teleológica e sistemática. Nós vamos ver todos eles. E existem interpretações polêmicas, que alguns são vetados no direito penal. Por exemplo, extensiva, ampliação do alcance das palavras legais, e além do que a lei se apresenta, ou analógica, utilização de método de semelhança. A gente vai ver que no direito penal há uma certa restrição relativamente à analógica e vetação quanto à extensiva. Vamos para frente. Então, vamos ver os tipos de interpretação que existem no direito penal, certo? Primeiro, autêntica ou legislativa. O próprio legislador, ele diz o sentido da questão, certo? Então, é de natureza cogente. Quando ele diz, a gente não pode ampliar ou restringir. A gente tem que efetivamente segui-lo, certo? Tem eficácia retroativa. Ex tunc, te, traz, ex tunc, retroage, tá certo? Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Nem tudo no direito penal é crime, mas existem definições interpretadas. Quando você vai ver lá os crimes, por exemplo, tipo peculato, você vai ver que ele é aplicável apenas a funcionário público. No direito administrativo, servidor público. No direito penal, funcionário público. Mas o que é funcionário público? Então, considera-se funcionário público para os efeitos penais, que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Aí eu pergunto aqui, alguém já foi mesário de eleição aqui? Mas vamos dizer que alguém vai ser mesário de eleição. Eduarda vai ser mesária
essa eleição, né, Eduardo? E você é chamada para fazer lá e você, de alguma maneira, comete um crime. Você fica com o grampeador lá da mesa eleitoral, que vai ser um peculato furto. Você vai responder por furto ou por peculato? Nesse caso, Eduardo, diga aí. Eduarda, câmbio. Antônio Eduarda, dormiu. Ah, meu Deus. Foi ver a reprise de Ana Maria Braga. Calma, professor, que eu estava ajudando aqui meu irmão. Deixe seu irmão de lado. Presta atenção à aula. Diga, Eduarda. Nesse caso, vai ser. Você vai responder por peculato, que seria um crime funcional, ou um furto normal. Você é Por mesário peculato, e né? furtou o. Por quê? Você não fez concurso, você não tomou posse como. Porque, no caso, seria, como o senhor falou, eu estaria usando um grampeador, né? Hum? Pela descrição do artigo 327, seria peculato, certo? Por quê? O mesário, ele está lá transitoriamente e não recebe remuneração. Isso é um lanchinho, né? Às vezes recebe um lanchinho lá, mas fora isso, não é remuneração, tá certo? Então, a gente tem que estar muito preso a essa situação. Existe interpretações doutrinárias, científicas, é o que a gente basicamente ensina aqui, né? Quando a gente diz, olha, pega o livro, leia Masson, ele leia a Nietzsche, leia os doutrinadores, aquelas pessoas que escrevem, que articulam cientificamente os saberes, e eles vão interpretar, por exemplo, no caso, o feminicídio, ele cabe ou não cabe para a mulher trans? Aí uns vão dizer que cabe, outros que não cabe, e vão fazer sua argumentação, certo? E interpretação judicial ou jurisprudencial. Então, o Poder Judiciário, através daquelas decisões que eu apresentei para vocês, e estou sempre apresentando, de maneira reiterada, ela apresenta sua jurisprudência. Ela vai se consolidando com o tempo. Isso daí vai orientando, vamos dizer, os órgãos do Poder Judiciário, os juízes de piso, aqueles onde o processo começa, tá certo? Ele não vai ter força obrigatória, tá certo? Vai ter que ser verificado na situação concreta. Agora, lembrar da súmula vinculante. Então lembrar da súmula vinculante, aquela súmula que é votada no Supremo Tribunal, que aí sim eles vão ter caráter cogente em relação não só aos outros órgãos do Poder Judiciário, mas também órgãos do Poder Executivo e demais órgãos públicos, tá certo? Vamos para frente. Existe quanto aos meios ou métodos, existe a gramatical, literal, ou sintática, que é o aspecto literal da palavra contido na lei, e existe a lógica ou teleológica. Teleos, o fim. Então, o fim do que se busca, certo? Que desvenda a genuína vontade manifestada da lei. Utiliza quais elementos? Elementos históricos, elementos sistemáticos, você vai ver dentro de um sistema de leis o que é que se trata sobre aquele assunto, direito comparado quando você vai para legislações de outros países, elementos extrajurídicos, ajuda muito a interpretar, ok? Quanto ao resultado, você vai ter uma interpretação declaratória, declarativa ou estrita. Só o senhor usa tantos termos para a mesma coisa. Preste atenção. Não é maldade do professor. Só um minutinho. Não é maldade do professor. Não, de modo algum. O que eu
Nossas aulas são preparadas em cima de várias fontes, não só essas que eu disponibilizo para vocês. E o que é que acontece no direito quando vocês vão para a banca de concurso, OAB? Sempre vocês vão ter se submeter a algum tipo de seleção. Eles gostam muito de sinônimos, nomenclaturas, entendeu? Então, onde eu acho a nomenclatura diferente, eu vou e acrescento aqui. Para vocês terem uma ideia, eu estava modificando esses slides minutos antes de entrar aqui. Eu estou sempre atualizando, estou sempre colocando novo. Então, quando a gente diz assim, ó, declaratória, declarativa ou restrita, deixa eu ver a canetinha aqui, eu gosto dessa canetinha, vermelha, eu gosto dela vermelha, assim, tal. Aqui, ó, vocês guardem todos esses sinônimos, certo? No HDzinho de vocês estão bem novinho, não está feito, o professor já está meio corrompido, está meio ruim, mas o HD de vocês ainda estão bons, então vá guardando todas essas designações, porque já aconteceu em prova de concurso, a qual fui reprovado, porque tinha sinônimos de termos aqui, aí eu fiquei traumatizado, eu disse, não, onde eu vou ser professor, eu vou ensinar meus alunos nesse sentido, certo? Então, e também tem a declaratória, que resulta da perfeita sintonia entre o texto legal e a sua vontade, tem a extensivo, que corrige uma fórmula legal excessivamente estrita, nós vamos ver alguns exemplos hoje aqui, amplia-se o texto da lei para amoldá-la à sua efetiva vontade, e restrita, que consiste na diminuição do alcance da lei, ok? Interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. É a que busca amoldar a lei à realidade atual. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma lei de racismo, sobre racismo no Brasil. O que é racismo? O que é a lei de racismo? Então, por questão de origem, religião ou etnia, alguém ele não é dado acesso a um direito da pessoa. Em 1997, eu estudava lá em São Paulo, e o curso de Damásio de Jesus, ele funcionava dentro do bairro da Liberdade, que é um bairro japonês lá de São Paulo. O Brasil tem a maior colônia japonesa do mundo, né? Aí eu vinha andando, para variar, liso, né? Porque estudante, naturalmente, é um ser liso, por natureza. Embora eu já fosse formado, estava liso. Mas aí eu vi uma placa dizendo assim: contrata-se Nisei. Nisei é filho de japonês. É uma placa racista. O que é que a pessoa queria? Queria uma pessoa que talvez falasse japonês. Nada obsta, por exemplo, o nordestino saber falar japonês. Mas a placa era Nisei. Então, quando você barra um direito de uma pessoa, eu não aceito como monitor meu uma pessoa que não seja nordestino, ou como aconteceu no caso de um juiz lá na Bahia, ele era gay e queria só pessoas LGBT, não binárias, né? Lá. Aí, logicamente, isso daí foi barrado. Você pode. Mas o fato é o seguinte: o fato é que, na época da lei, não se tinha a discriminação em relação a gênero. E hoje, evolutivamente, houve uma interpretação conforme para incluir na discriminação em relação a gênero as pessoas não binárias. Isso é uma interpretação progressiva. Por quê? Porque foi evoluindo com a realidade, né? Acompanha as mudanças da sociedade. A interpretação analógica ou intralege é a que se verifica quando a lei contém em seu bojo uma fórmula causalística seguindo uma fórmula genética. Então, lá no artigo 121, nós temos o crime de homicídio, né? Matar alguém, pena, 6 a 12 anos. 6 a 20 anos, desculpa. 6 a 20 anos. Aí, se o crime é cometido, aí tem as qualificadoras. Mediante paga ou promessa de recompensa,
Aí vem uma forma, isso daí é casuística. Pagar mediante paga ou promessa de recompensa é uma espécie de motivo torpe. O que é um motivo torpe? É um motivo nojento, abjeto, que a pessoa assim, sabe? Matar o pai para ficar com a herança, entendeu? Então ele vai dando aqui exemplos, ó. Paga, promessa de recompensa, aí ele dá a fórmula genérica, motivo torpe. E pode ser esses daqui e muito mais outros, desde que seja reconhecidamente um motivo abjeto, um motivo que realmente nojento, que a gente, enfim, despreze bastante. Entenderam? Entenderam aqui, pessoal? Quando vocês entenderam, bota aquele legalzinho assim subindo, que eu acho bacana aquele legalzinho, certo? Não, não é na câmera, não, pessoal, esse daqui. Sim, esse daí. Esse daí, certo? Muito bem. Todo mundo botou aí o legalzinho. Não é que não é não, tá escrito aqui, explode. Vamos lá. Vamos para frente. Analogia. Analogia, interpretação analógica ou suplemento analógico. Então, é a interpretação ou comotação do ordenamento jurídico. Utiliza relações de leis não incriminadoras. Então, o que é analogia? Você vai usar aquela norma para uma situação parecida. Então, não é que aquela norma foi criada para aquela situação, mas você vai interpretar para aquela situação. Vamos dizer que numa plataforma de, de, de ônibus tem a seguinte placa: proibida a entrada de cães. Entenderam a regra aí? Proibida a entrada de cães. Aí eu chego com o meu urso de estimação, um urso de verdade, de estimação. Aí a pessoa vai questionar: o senhor não pode vir com esse urso aqui. Senhor, está falando cachorro, isso daqui é um urso. Ah, mas analogicamente, o que quer a gente vai estender essa proibição para o seu animal também. O que na realidade a gente quis dizer era qualquer animal de estimação aqui. Entenderam? Existem tipos de analogias em mala parte, que piora a situação do réu. Então, aplica-se ao caso omisso uma lei maléfica ao réu. Vai ferrar o cara, vai piorar a situação do cara. Então, disciplinadora de casos semelhantes, não admitida no direito penal. O direito penal não pode analogia em mala parte. Pega uma caneta e bota no antebraço aqui. Não pode analogia em mala parte. Tá certo? Bota assim. Não pode analogia, não. Analogia em bona parte. Aí pode, aí. Aplica-se ao caso omisso uma lei favorável ao réu. Beleza. Reguladora de casos semelhantes. Analogia legal, ou legis, aplica o caso omisso à lei que trata do caso semelhante, analogia ou jurídica, né? Que aplica-se a caso um princípio geral do direito. Vamos ver a situação. Olha aí, pessoal. Daqui foi sair do forno, botei agora de manhã, viu? Quando eu estava aqui. Foi. Então, ó, exemplos. No caso do artigo 176, vamos ler o artigo 176? Por favor, Heloísa, você que está aí com a câmera aberta, com a menina gente boa, abra, você tá vendo pelo celular, né, a aula? Você tem, só tem um celular. Então vamos ver quem está vendo pelo computador. Quem Eu está tô vendo com eu tô com um código penal aqui do Vadmec que fiz, eu de consigo ver. papel? Sim, Fala como você é atrasado. Mas vá, abra aí o 176. 176. Tá aqui. Leia Posso ler? alta. Qual é o dia do sábado? O sábado alegre que está com o Romero. Tá bem. Pois não. Tomar refeição em restaurante, alojar. Opa! Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se Não, procede beleza. tá bom. Volte para o CAP. Tomar refeição aonde? Em restaurante. E se eu for para uma boate? Boate não é restaurante. É. Vocês concordam? Boate não é restaurante.
Se for para um McDonald's não é restaurante. Ele já era para ser extinto. Eu acredito piamente que vocês não vão comer fast food enquanto for meus alunos. E depois também. Então, nesse caso, a gente vai estender a norma. Vai estender a norma. Olha, no caso do artigo 76, pessoal, se eu não estiver olhando, é porque eu estou com duas telas, às vezes eu fico olhando aqui para outra tela, tá certo? Eu vou fazer tudo. Eita, caiu até meus olhos. Eu vou fazer de tudo para ficar só olhando para cá, para vocês, mas pode acontecer de eu não estar, mas para vocês entenderem, porque eu estou com duas telas aqui, tá bom? No caso do artigo 76, outras fraudes, que no caso é um estelionato mais leve, vamos dizer assim, pune-se a conduta de quem tomar uma refeição em restaurante, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Amplia-se o conteúdo do termo restaurante para abranger também boates, bares, cafés, pensões, em outros estabelecimentos similares. Evita-se com isso que o sujeito faça uma refeição em uma pensão, sem dispor de recursos para pagar, sendo punido por estelionato, cuja pena é mais elevada. Está aqui. Então, nesse caso, vai ser uma analogia em bona parte. Qual é a pena, Elô, do artigo 176? Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Beleza. Vá lá para 171. Volta um pouquinho. Aqui. Posso ler? Ué. Lê, por favor. Obter para si ou para outrem, vantagem outrem. Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita ou em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena. Reclusão. Pena. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Olha aí. A pena maior. É Isso. melhor ficar com isso daí? Então a gente faz uma analogia, tá certo? Me diga uma coisa, esse negócio desse legal não bota assim o caba preto, não? Só é os caba amarelo, é? Eu tô tentando botar aqui o meu, eu clico, seguro, não vai, ó. Acho que é só amarelo mesmo. É racismo, hein? Processar o Google. Mas vamos lá. Foi aí. Alguém conseguiu aí. Eu não sou amarelo. Depois vê isso daí, tá bom? Pronto. Vamos lá. Então, como é melhor para o réu responder pelo artigo 176 do que 171, então a gente faz uma extensão do nome restaurante para boate, bares, cafés, pensões e McDonald's, que é uma porcaria. Entenderam aí? Muito bem. Lembrar que a aula está sendo gravada, viu? Então, se a McDonald's não pegar, eu estou frito. Mas vamos lá. Vamos ler o artigo 235. Quem vai ler agora? Vamos dar oportunidade para todo mundo participar. 235. Quem vai? Quem é o voluntário? Alessandra, é voluntária. Alessandra, Oi, você pode ler o artigo 235 do nosso Código Penal. sim. Contrair alguém sendo casado, novo casamento, parágrafo 1º, aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Certo. Como é o nome do título do crime? Bigamia, Bi é o quê? 2. Duas, né? 2. Então, se o cara casar a terceira vez, não é mais bigamia? Entendeu? Então, na hipótese de bigamia, até mesmo pela rubrica da lei, percebe-se ser delituosa a conduta de quem se casa 2 vezes. Valendo a interpretação extensiva, por uma questão lógica, pune aquele que se casa várias vezes. Poligamia. Entenderam aí a analogia? O que é analogia? Você pega uma situação aqui e transporta para outra similar. Nelson Grilo nos diz o quê? Maria Clara Alves,
Alves. Maria Clara Alves. Outra Maria Clara. Posso ler sim. Desculpa o barulho, professor, qualquer coisa, tá? Não, Nelson Hungria. Os preceitos sobre causas discriminantes, excludentes ou atenuantes da culpabilidade ou de pena, ou extintivas de punibilidade, constituem jus singulare em relação aos preceitos incriminadores ou sancionadores, e, assim, não admitem extensão além dos casos taxativamente enumerados. ok. Muito bem. Então, o que é que ele está dizendo? Preceitos de causa discriminante, ou seja, que não retira a questão do crime, excludente, que a gente vai estudar tudo isso, atenuante e culpabilidade, ou extintivo da pública, constitui jus singular, ou seja, ele só pode ser aplicado para aquilo que ele está explicitamente sendo determinado. Em relação aos preceitos incriminadores, o sancionador, assim, não admite extensão além dos casos taxativamente enumerados. Você não pode criar uma nova legítima defesa, um estrito cumprimento de dever legal, um caso assim, tá certo? É só o que está lá posto na lei. Acabou. Vamos agora para a aula 2, certo? Está dando uma revisão das princípios do direito penal. Princípios do direito. Vamos começar e terminar essa aula hoje, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação à interpretação? Não? Vamos lá. Então, o Professor, que é... eu posso tirar só uma dúvida a respeito da lista que o senhor passou aqui? Deve. O senhor, ao decorrer das aulas, né, a monitora falou para a gente que no dia da prova o senhor não tira dúvidas, obviamente, mas ao decorrer das aulas, se a gente tiver alguma dúvida sobre alguma questão, o senhor retira? Com certeza. Certo? Aliás, sobre a questão da listinha, Isso, professor, das questões eu vou objetivas. explicar a matéria de novo, eu não vou responder a questão, tá certo? Tudo bem, tá certo. Tá certo? Eu vou explico 10 vezes a mesma matéria, mas não vou dizer, Tudo bem, olha, a professor, resposta obrigada. é essa, não. Tá certo? Tudo bem? Nada expõe, a gente tá aí. Façam a lista, tá bom? Vamos lá. Princípios. Ainda bem que vocês foram aluno do professor Lauro, que eu estive ontem com ele, no lançamento do livro da reitora, e ele elogiou muito essa turma, viu? Disse que era uma turma muito boa, muito participativa, tá certo? Eu É a melhor turma, professor. nisso piamente. Mas vamos lá. Foi considerada a melhor turma de Teoria Geral de Direito Penal de 2026, noturno do ano, até agora. Viu? A melhor. Vamos lá. Etimologia de princípios. Então, vocês aprenderam já com o professor Laura a diferença de princípios e regras, né? Então, o princípio é o comando geral para a legislação, que ele vai permear e vai dar uma harmonizada, vai ajudar a interpretar e aplicar de maneira, assim, difusa por toda a legislação. Quando a gente fala, por exemplo, princípio da igualdade, vai ser aplicado, não é o caso aqui do direito penal, tá certo? Mas ele vai ser aplicado no direito do trabalho, ele vai ser aplicado no direito administrativo. De que forma? Por exemplo, quando eu for tratar os iguais de maneira igual, desiguais na medida da sua desigualdade. Então, eu ofereço um bônus, por exemplo, para um aluno que é pardo. Eu estou quebrando o princípio da igualdade, naquela regra que eu criei da seleção de monitor, por exemplo. Além de ser racismo, tá certo? Então, o princípio, ele vai aspergir, ele vai jogar comandos para todo o sistema, para que aquele sistema se oriente através das suas diretrizes, tá bom? Então, vamos ver a etimologia. Origem. O que é o princípio? É a causa primária, é o elemento predominante da constituição de um corpo orgânico, preceito, regra ou lei, fonte ou causa de uma ação.
Agora, qual o sentido jurídico? Ordenação que se irradia ou imanta os sistemas de normas, servindo como base de interpretação, integração, conhecimento e ampliação do direito positivo e orientar o legislador. Tá certo? Vamos ver aqui. A gente vai ver vários princípios que é aplicado. Kleber Masson vai nos falar o que, Henrique? Podemos falar, os princípios são os valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção do sistema jurídico. Mais alto? Ah, tá baixo que só, Henrique. Para mim tá baixo. Ok. Porque o microfone fica meio de lado para não. Toma um café. Fale aí. Os princípios são os valores fundamentais que Melhorou. inspiram a criação e manutenção do sistema jurídico. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo? Celso Antônio Bandeira de Mello, embora seja administrativista, ele não é penalista, mas ele tem uma definição muito boa sobre o princípio. Lembrar, pessoal, que as disciplinas eles se intercomunicam muito bem. Veja que a aula passada a gente precisou de direito constitucional para colher os valores que ia ser tutelados. Tá certo? Então, é muito importante que a gente saiba desse intercambiamento das disciplinas. Então, a Celso Antônio Bandeira de Mello, portanto, administrativista, diz que o princípio é, por definição, um mandamento nuclear de um sistema. Verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica que lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes, componentes de todo unitário. Então, é que vai dar, vamos dizer, uma harmonia para o todo, que há por nome Sistema Jurídico Positivo. Ok? Vamos primeiro falar, pessoal, sobre a tensão que nós temos sobre dois estados. Com a Revolução Francesa, nós marcamos o fim do absolutismo e o ingresso de um Estado liberal. Como era esse Estado liberal? Estado de pare. Quando você vai ver a Declaração Francesa de Direitos Humanos, você vai ver o seguinte, é sempre um não ao Estado. Não mate, não proíba, nos proíba de nos comunicar, é sempre uma vedação. É sempre uma vedação. O domicílio, ele é um asilo inviolável, então, Estado não entre nele. É sempre um não. É sempre uma declaração de que o Estado não é para agir, pelo menos de maneira arbitrária. Certo? Então, a herança iluminista, foco nas limitações do poder punitivo e garantia das liberdades individuais. Mais para frente, nós tivemos o Estado social. Não bastou só nós darmos um freio no Estado, mas a gente precisa que o Estado seja um Estado agente. Que o Estado, ele, efetivamente, faça atividades positivas, como é o nosso caso aqui hoje. O Estado só diz que a pessoa tem que ter educação. Ele presta educação para a pessoa. Então, vocês estão aqui numa universidade pública de qualidade, e também na aula do professor Romero, que aí é mais top ainda, né? De uma prestação positiva de saúde, de educação, de segurança, enfim. Então, o Estado, ele deixou de ser meramente estático para ser um agente. Certo? Muito bem. E nossa Constituição, ela fica dentro desse espectro. Ora, nós temos um Estado liberal, ora, nós temos um Estado social. Basta ler o artigo 5º, é um Estado extremamente liberal, certo? Aí a gente vai para o artigo 6º, é o Estado social, o Estado agente, o Estado tem que fazer alguma coisa. Ok? Então, vamos começar pelos princípios do direito penal, propriamente dito. O mais
importante de todos é o princípio da legalidade. Aliás, eu acho que eu nem liberei essa aula para vocês ainda, não foi? Liberei, não. Mas vou liberar. No final da aula, eu libero aqui o material para vocês. Certo? Princípio da legalidade. Nula crime, nula pena, sine previa legem. Eita! O professor vai botar assim. Ligue, um bocado de frase em latim, aí outros princípios assim, ligue, para você ligar assim. Qual é a frase certa, entendeu? Isso é massa. Vamos lá. Desenvolvimento desde a Magna Carta, em 12 do 15, ou seja, 1215, lá na Declaração de João Sem Terra, tem essa declaração lá da legalidade, e ele é resgatada durante a Declaração dos Direitos do Homem. Passou assim muito sem importância, mas depois, em 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Francesa, ela vai ganhar uma força mais importante, certo? É uma conquista fundamental que entra o absolutismo monárquico. Então, o que é que no artigo 5º diz? Que é a cláusula pétrea. Por que a cláusula pétrea, Brena? Por que a cláusula pétrea? Porque não pode ser modificada. Pode. Mas diante tem que ter um motivo, né? Para que ela seja modificada. Presta atenção. Não é sujeita à emenda constitucional. Isso, é. Se tivermos um novo poder constituinte, pode ser modificado. Sim. Tá certo? Então, entende direitinho. Então, obrigado, Breno. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Que tipo de lei é essa? Nós estudamos na aula passada, lá em Fontes. Tem que ser uma lei editada pelo parlamento. Qual parlamento no Brasil? Quando eu perguntar, eu só continuo depois que responder. Com o microfone. Qual o parlamento no Brasil? Qual o tipo de parlamento? São Responda, professor. os senadores do Estado Do Federal. Congresso Nacional, professor? Hein? Diga, Eduardo, você respondeu também. Teve uma voz masculina, mas eu só percebi a Eduardo respondendo. Diga, Eduardo. Qual o parlamento? É o Congresso Nacional. Congresso Nacional, porque o artigo 22 diz que é matéria privativa da União. E o órgão legislativo da União é o nosso queridíssimo, fofíssimo Congresso Nacional. Aí, lá no artigo 1º do Código Penal, reproduz ipsiliter aí, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia combinação legal. Muito bem. Esse princípio da legalidade tem corolários. Corolários, esse nome não é o nome daquele vizinho velhinho que a gente tem, não. Ele tem decorrências. Ele vai decorrer alguma coisa dele. Certo? Então, como consequência, como decorrência do princípio da legalidade, nós vamos ter o princípio da reserva legal, taxatividade e retroatividade. Certo? Nós aprendemos aqui a definição, que é isso daqui, ó, de onde ele veio, o histórico, e agora nós vamos aprender cada coroláriozinho desse aqui, ó. Pá, não tem jeito de eu fazer uma roda aqui, mas tá bom. Tá certo? Cada um deles nós vamos aprender, tá certo? Como decorrência do princípio da legalidade. O primeiro, reserva legal. A reserva legal está descrito lá no artigo 5º da Constituição. Então, os tipos penais, crimes e contravenções, mormente, os incriminadores, somente pode ser criado através de lei em sentido estrito. Você não pode descrever, aí é um tipo penal, está frio. Você não pode descrever um tipo penal em nada menos do que uma lei federal. Pode ser a lei ordinária, pode ser uma lei complementar, mas nada além disso.
Tá certo? É uma reserva absoluta. O legislador define a matéria penal, exclui qualquer regulamentação administrativa ou infraconstitucional. Certo? Agora, existe uma que o Brasil não adota, uma reserva relativa, que é a posição de Mantovani, que diz o seguinte: o legislador fixa as linhas fundamentais, mas delega detalhamentos técnicos à administração. Nós temos alguma coisa aqui no Brasil nesse sentido. Aonde? Sim, na aula passada, pessoal. Quando a gente viu o artigo 33 da Lei 11.347, 343, que é a lei de drogas, nós vimos que a gente não sabe o que é droga. A gente precisou recorrer para uma portaria da Anvisa para saber o que era droga. Reserva absoluta, artigo 33. Reserva absoluta foi o artigo 33. Mas nós precisamos de complementar a norma através de outra norma, que é uma lei penal em branco, que vai ser uma portaria da Anvisa. Por exemplo, eu falei de um caso aqui hoje, que foi lá em interpretação. Quando diz assim, funcionário público, lá no peculato, eu não sei o que é funcionário público. Então, eu preciso de outra norma. Coincidentemente, a definição está dentro do próprio Código Penal. Dentro está fora. Certo? Por exemplo, a gente vai ver até complementações constitucionais. Quando no abandono intelectual, a gente vai saber o que é ensino fundamental lá na Constituição. Entenderam? Então, apenas a lei pode descrever o tipo penal, mas, por vezes, alguns elementos ele pode ser complementado por instrumentos normativos que não estão na legislação. Então, a disciplina da execução penitenciária também se submete à reserva legal. O que é a execução penitenciária? É quando a gente já tem a sentença penal condenatória e a gente vai executar, a gente vai tornar aquilo factível. Ok? Então, eu falei que lá na Magna Carta tinha, né, no João Sem Terra, artigo 39, nenhum homem livre poderia ser submetido à pena sem prévia lei em vigor naquela terra. Ok. Código de Trânsito Brasileiro. Veja bem. Conduzir veículo automotor na via, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Muito bem. Vamos ver o que é que os tribunais, a jurisprudência, os tribunais estavam entendendo sobre isso. Processual, isso daqui se chama ementa. Certo, pessoal? Isso daqui se chama ementa, que é o resumo do acórdão, que é a sentença do juiz de segunda instância. Certo? A ementa. Processo penal, provas, averiguação de índice de alcoolemia em condutores de veículo. Vedação à autoincriminação. Determinação de elemento objetivo do tipo penal. Exame pericial. Prova que só pode ser realizado por meios técnicos adequados. Decreto regulamentador que prevê expressamente metodologia de apuração do crime de concentração de álcool no sangue. Princípio da legalidade. Ou seja, nessa lei aqui, desses termos aqui, a pessoa não era obrigada a fazer, como também até hoje não é obrigada a fazer o teste de alcoolemia. Até hoje ele não é obrigado a fazer o teste de alcoolemia. Chegar lá, parou a blitz, eu tomei uma, disse, não vou fazer. Não vou fazer. Sim, rapaz. Aí o tribunal disse, não, olha, existe um princípio da não incriminação no direito penal. Você pode ficar calado, não tem aquele negócio, você pode ficar calado, isso daí não vai ser contra a pessoa. Aí o tribunal força ao legislador fazer uma modificação.
Então, hoje, para atender o princípio da legalidade, se reformou o Código de Trânsito e imputou conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de outras substâncias psicoativas que determinam dependência. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos ou multa, suspensão de proibição de se obter permissão e habilitação para dirigir. Agora vem a metodologia que não era criada antes, que permite saber como a pessoa ingeriu bebida alcoólica. Então, as condutas previstas nesse CAPT, que é essa parte de cima aqui, ó, que significa cabeça, não é caput, é CAPT, certo? Todo mundo repetindo. 1, 2, 3. CAPT, certo? Previstas nesse CAPT serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, igual ou superior a 3, uma pessoa querendo entrar. A 3, que uma pessoa tentou entrar. 3 miligramas, 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Aí vem outros tipos aqui, outras maneiras de constatação. Sinais que indiquem na forma da disciplina, pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do dispositivo nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Então, neste caso, veja, o policial ele ganhou outras formas de comprovar o estado de alcoolemia do condutor. Que antes, eu vou voltar aqui para vocês, que antes era apenas através de quê? Do sangue. E agora ele tem todos esses meios aqui. E ele não podia ampliar pelo princípio da legalidade, porque a lei não permitia ele fazer. Entenderam, pessoal, como é aplicado? Vamos para frente. Vou pedir aqui para... Renan, você pode ler aqui, por favor, esse julgado? Posso, sim, senhor. Agravo regimental do habeas corpus, unificação das penas, superveniência de condenação, alteração da data base para novos benefícios, impossibilidade, entendimento da terceira seção deste superior tribunal. Agravo regimental não provido. 1. A terceira seção no julgamento do régimen número 1557.461 de Santa Catarina firmou a compreensão de que a alteração da data-base para concessão de benefícios legais, na hipótese de unificação das penas, não encontra respaldo legal. A providência constituiria afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual se faz necessário preservar o marco anterior ao somatório das reprimendas. O artigo 75 do Código Penal está relacionado somente ao tempo máximo de clausura, sem nenhum efeito sobre eventuais benefícios da execução. Por disposição expressa do artigo 75, parágrafo 2º do Código Penal, na hipótese de condenação do apenado por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á novo somatório para atender ao limite máximo de 30 anos de encarceramento, desprezando-se, para essa finalidade, o período de pena já cumprido. Não existe idêntica previsão para a unificação do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Agravo regimental não provido. Deixa eu explicar aqui a vocês, não se aperrei, não. Presta atenção. Quando a pessoa recebe uma pena, ele vai ter o direito de progressão de regime. Já ouviu falar nisso? Se ele está no fechado, vai para o semiaberto. Se ele está no semiaberto, vai para o aberto. Depois, direito de livramento constitucional. Tudo isso é contado através de uma data. A data da prisão. Então, Aristóteles, ele tinha que cumprir uma pena de 10 anos. Vamos botar redondo? 6 anos. Sendo que com 16%, que seria um sexto da pena, ele já progride. Então, com 1 ano, ele já progride.
Mas você vai ter que ter uma data para contar esse 1 ano. Vocês estão entendendo? Uma data base. O que é que acontecia? Aristóteles, ele não respondia só essa pena, esse processo que ele foi sentenciado de 6 anos. Ele já tinha uma bronca anterior, já tinha um crime anterior. E só foi sentenciado depois que ele já estava preso. Aí, o que é que o juiz fazia? Ele desprezava a data de que Aristóteles ele começou a cumprir a pena desses 6 anos e considerou a data da sentença do novo crime. Não é do novo crime, é um crime anterior, mas só foi sentenciado depois. O que acontece, às vezes, tem um processo, os processos, eles não têm a mesma velocidade, tá entendendo? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Aristóteles tinha 2 crimes. Aristóteles tinha 2 crimes. Nesse daqui, ele cometeu esse em janeiro e esse daqui em março. Sendo que ele foi sentenciado primeiro nesse março. Em março. E pegou 6 anos. E esse de janeiro só foi sentenciado lá em dezembro. Vamos dizer mais 6 anos. A data base para ele começar a cumprir é a data da prisão. Mas é acontecido do juiz considerar a data da nova condenação, mesmo o crime sendo anterior. Isso não tem previsão legal. Aí acabou e agora considera a data inicial. Tá entendendo? A data mesmo. Vamos lá. Fundamento da reserva legal. Taxa, pois não, Heloísa. Diga, Heloísa. Professor, É. aí, no caso, tá dando para escutar? Muito baixinho. Quanto mais R$1. Deixa eu mudar aqui para dar uma caixa acústica. Mudar a caixa. Bota mais R$1 desse Tá volume bem. aí. Pronto, melhorou. Pronto. O Bluetooth tá. Nesse caso que o senhor está falando agora, seria a partir da prisão de março, iria contar também, iria aumentar mais de 6 anos? Ou iria ser a partir da... Não, vai aumentar. O negócio é a data base. Tá Que entendendo? seria de março, no caso. Ou não? Que seria de quando ele começou a cumprir a pena. Ah, tá. Entendeu? Independente de ser 2 condenações, no caso. Exatamente. Então, qual é o fundamento jurídico da reserva legal? A taxatividade, certeza ou determinação. O legislador determinar o conteúdo. A gente tem que saber bem, porque eu preciso de uma previsibilidade para eu saber viver na sociedade. Né? Então, por exemplo, eu chego numa sociedade em que tem algumas proibições que, pela minha cultura judaica cristã, é totalmente permitida. Então, preciso de uma previsibilidade no direito penal, certo? E o magistrado, ele não pode, embora ele tenha independência funcional, ele é vinculado ao que a lei fala. Ele não pode ampliar o sentido da lei por uma questão arbitrária. Entendeu? Então, isso daí são os fundamentos jurídicos. O princípio da reserva legal atua como expressiva limitação constitucional ao aplicador judicial da lei, que é o juiz, cuja competência jurisdicional, para tal razão, não se reveste de idoneidade suficiente para lhe permitir a ordem jurídica ao ponto de conceder benefícios proibidos pela norma vigente, sob pena de incidir em domínio reservado ao âmbito da atuação do Poder Legislativo. Vou dar um exemplo a vocês. Quem comete feminicídio, ele não pode ter visita íntima. Cometeu feminicídio, pena de 20 a 40 anos, sem direito à visita íntima. E vamos dizer que um juiz, muito compadecido, aceita
que a pessoa receba visita íntima. Não pode. Não pode. Tá certo? É proibido. Tá certo? Por lei. Porque o juiz ele não pode agir ao seu bel prazer. Agora, como eu já antecipei para vocês, há uma proibição da analogia em mala parte. Se prejudicar a situação do réu, não pode. Tá certo? Qual é o fundamento político? Proteção do ser humano, do arbítrio do Estado no modo geral. São os direitos fundamentais de primeira dimensão, que é o que eu estava falando para vocês, que foram lá na França, teve na Inglaterra e na Filadélfia também, mas fundamentalmente foi lá na França, que ficou mais, né? O povo aceita a legislação penal, pois é elaborada pelo seu representante. Manda princípio da reserva legal e mandamentos de incriminação. Eu disse a vocês, aula passada, ontem, que tem determinados momentos onde o próprio legislador, ele manda, o próprio constituinte, ele manda o legislador ordinário legislar. Não sei se você se recorda desse detalhe. Nesse caso, o legislador, ele é compelido a fazer esse crime, a redigir esse crime. Vamos ver aqui na nossa Constituição, racismo. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, vamos dizer que nós não tivéssemos, na época da edição da Constituição de 1988, a previsão do crime de racismo. Então, era obrigado a fazer uma legislação nesse sentido. Vamos ver outra aqui? Tortura, tráfico de ilícito de entorpecente e drogas afins, terrorismo adiante. Vamos ver o que é que o artigo 5º diz. A lei considerar crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por ele respondendo os mandantes executores e os que, podendo evitá-los, os omitiam. Então, nós temos aqui, dentro de um mandamento constitucional, para criar uma lei, foi criada a Lei de Crimes Hediondos, lei contra o racismo, lei contra o terrorismo, lei contra o tráfico de droga, lei contra as torturas, certo? Através desse mandamento constitucional. Você veja que ele não dá o tipo penal, ele não descreve a conduta que é para ser, mas ele dá as diretrizes gerais e cria o mandamento de criminalização para que o legislador infraconstitucional ele venha efetivamente a produzir essa legislação. Ok? Demais casos na Constituição. Olha, terceiro, os tratados e convenções internacionais que nós explicamos na aula passada, né, que são aqueles acordos internacionais que o Brasil ele adere, sobre direitos humanos, não é qualquer matéria, só direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Quando o Brasil ele assina o tratado, ele precisa trazer para as casas legislativas, notadamente Congresso Nacional, para ratificação, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional, até porque ele está seguindo aqui o mesmo rito da emenda constitucional. Nesse caso, quando eles tiverem, por exemplo, matéria de ordem penal, ele vai ser internalizado. Retenção dolosa de salário dos trabalhadores. Há um mandamento para que o legislador infraconstitucional legisle, crie o tipo penal de retenção dolosa de salário desses trabalhadores. Certo? Abuso, violência e exploração sexual de criança e adolescente, artigo 250, condutas lesivas ao meio ambiente, e assim segue, tá bom? Eu vou pedir para Valênia. Valênia, você está podendo ler? Você está tão depaperado. Eu estou um pouco gripada, mas se der para entender, eu posso ler sim. Olha, depois eu vou lhe ensinar um remédio para você. Deixa eu lhe ensinar logo. Sim. Você pega meia cebola, 3 dentes de alho, mel,
limão, aí você completa com água e bate. Aí toma cor por causa da casca do limão, certo? Toma. Aí se quiser pode botar um suco de laranja, como é o nome? De uva. Você toma. Se tiver no começo, é quieto. Namoro você não vai arrumar, porque realmente a pessoa não vai ficar com muito atrativo, né? Mas vai resolver o problema de gripe. Professor, que é uma a beleza. pessoa, o cabo tem que rezar quantos Pai Nosso para funcionar um remédio desse? Ah, isso aí, na Paraíba chama-se chá de burro. Isso daí. Chá de Chá de quê? burro. Chá de burro. Se os Burro? meninos coçarem o nariz aqui, minha mulher tá dando aos meninos, sabe? Mas vamos lá. E é? Chá de burro. Mas é excelente, é muito bom. Mas lê, por favor, Valente. Controle de constitucionalidade das leis penais. 1.1. Mandados constitucionais de criminalização. A Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que antes determinam a criminalização de condutas. Constituição Federal, artigo 5º. Eu preciso. Tá bom. Em todas essas, é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Os mandados constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade, como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. Certo. Muito bem. Entenderam aqui, pessoal? Entenderam que nesse espectro da reserva legal, a Constituição manda o legislador infraconstitucional legislar sobre determinadas matérias. E esse mandamento é cogente, ele é impositivo. Também nem pode ser excessivo, nem pode faltar. Certo? Tem que ser na medida certa. Bom, lembrar, ó, o QR Code aqui, quem quiser apontar, ó, tchau. Eu trouxe o caso aí da homofobia. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26 do Distrito Federal, e do mandato de injunção 4.733 do Distrito Federal, decidiu pela aplicabilidade da disposição da Lei 7.716, que é a lei de racismo, sobre crimes de preconceito e de discriminação aos delitos envolvendo homofobia e transfobia, certo? Homofobia e transfobia. Vamos para frente. Vamos ler aqui o mandato, vamos ver quem é o leitor, quem ainda não leu. Deixa eu ver aqui. Como tem pouquinha gente, né? Ontem votaram 23 pessoas. Cadê o resto da turma? Cadê o resto da turma? Ver todas. Peraí. Estou conseguindo transformar peraí. Por que eu não estou conseguindo transformar aqui na lista? Meu Deus. Estou conseguindo. Quem é que ainda não leu? Ah, consegui. Beleza. Davi, você pode ler, por favor? Sim, senhor. Obrigado. Mandado de injunção 4.733. É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça, ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida à pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. Mandado de injunção julgado procedente para reconhecer a mora constitucional do Congresso Nacional e,
aplicar até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. A Lei 7.717 de 89, a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Ok. Muito obrigado. Outro princípio decorrente do princípio da legalidade é da taxatividade. Certo? Então, a determinação. Então, as condutas típicas merecedoras de punição devem ser suficientemente claras e bem elaboradas, de modo a que não deixar dúvida por parte do destinatário da norma. Então, quando você vai fazer uma descrição de um tipo penal, de um crime, você tem que deixar bem claro todos os seus elementos, para que você não faça uma indeterminação. Eu vou, só um minutinho, que eu vou pedir para vocês lerem o artigo 233. A Heloísa, que ela está com o código, né? Heloísa, você pode ler novamente aí, Heloísa? Heloísa, câmbio, vivo, dormiu. Tô aqui, só um segundo. Sim. Leia, por favor, o artigo. Leia, por favor, Heloísa, o artigo 233. Pronto, aqui. É ato obsceno. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Certo? O que é ato obsceno, Heloísa? No tempo da minha avó, era mostrar canela. Aí. Entendeu? Se tem alguma coisa que define No que seria tempo, ato no obsceno. tempo de vovó era mostrar canela, era um ato obsceno. Entendeu? Então, as condutas, elas têm que muito bem fechadas. Quer dizer, eu estou mostrando aqui uma falha da descrição. Então, quando diz assim, pronto, o artigo 121A, ele fecha bem direitinho o que é feminicídio. Porque quando a gente vai ver o 121A, deixa eu aqui abrir para vocês, eu ler para vocês. Eu sou mais moderno do que vocês é no folhoso, o meu é no computador. Matar mulher por razão de condição do sexo. Poxa, o que é matar mulher por condição de sexo? É qualquer mulher? Não. Ele vai e fecha bem direitinho. Considera-se que há razão de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Entenderam que tem que ser uma coisa bem fechada para que não fique ao arbítrio do magistrado ou o excesso ou a omissão. Entenderam aí? Por isso que o princípio da taxatividade ele é tão importante. Vamos lá. Eita, desculpa aí, pessoal. Leis vagas e ambíguas transferem o poder de definir o crime do legislador para o juiz, que aí quebra a questão, vamos dizer, da harmonia dos poderes, tá certo? Gerando arbítrio judicial. Vamos lá. A lei deve ser, primeiramente, certa, precisa e clara. A lei tem que ser certa, precisa e clara. O cidadão precisa saber exatamente o que é proibido. Ele não precisa ficar à mercê do juiz para saber. Então, ele precisa, até pelo organizar a vida dele. Vamos dizer que uma pessoa pega um cigarro de maconha e vai fumar na praça pública. Aí chega um policial, puf, prende ele. O puf, entenda, né, o que é que aconteceu. Tá certo? A
Aí o cara diz, não, mas é o seguinte, é que eu sou holandês e lá na Holanda é permitido o cara fumar maconha, etc. Eu sou da Califórnia, nos Estados Unidos, entendeu? A pessoa tem que saber direitinho, tá certo? O princípio da determinação, taxatividade, da determinação, taxatividade, precede a formulação de lei penal a exigir qualificação e competência do legislador. Vamos lá. Defeitos existentes na legislação. Então, tipos excessivamente abertos, como eu falei para vocês, ato obsceno. Termos de encerramento excessivamente abertos, provocando a indevida extensão do núcleo do tipo. Por exemplo, outros meios, ele faz a enumeração, aí diz, outros meios que impeçam ou dificultam a livre manifestação da vontade da vida. Outros meios quais? Um olhar, entendeu como é que é? Tipos integralmente abertos, promovendo construção típica inadequada no seu conjunto. Aí eu dou um exemplo sobre o que é gestão temerária. Então, vai ficar muito ao arbítrio do magistrado dizer o que é uma gestão temerária. Condutas excessivamente abertas, praticar abusos contra animais. O que é abuso contra animal? Se for aqui no meu condomínio, você não pode jogar nem a pedra no gato. Quando era pequeno, era coisa melhor do mundo, não. Fez parte da minha infância. Estou brincando. Emprego de tautologia, impondo repetições inúteis na construção do tipo penal. Injuriar alguém ofendendo. Se é injuriar, já está ofendendo, né? Omissão descritiva. O código não tem objeto de conduta constranger alguém. Excesso descritivo, buscando abranger todas as possibilidades do caso, mas desfigurando a ideia da intervenção mínima do Estado. Matar e perseguir animais. Vamos lá. Outro princípio decorrente. Princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade da lei penal, certo? O artigo 5º da Constituição, lá no inciso 39, diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A regra lex pravia, latim, a lei penal não retroage, aplica-se a pena para o futuro, certo? Então, ela vale daqui em diante, não vale para trás. A lei penal incriminadora só pode ser aplicada a um fato concreto, caso tenha tido origem antes da prática da conduta para a qual se destina. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que a define. Nem há pena sem prévia combinação legal. Certo? Então, vamos aprender aqui, ó. É proibida a aplicação da lei penal, inclusive em fatos praticados durante a sua vacácio. Vocês aprenderam o que é vacácio legis? Aprenderam? Sim, senhor. Né? Então, pronto. Preciso explicar, né? Então, tem todo o processo legislativo aqui, aí tem a publicação lá no Diário Oficial. E a publicação do Diário Oficial da União vai dizer: essa lei entra em vigor daqui a 180 dias, 30 dias, ou, enfim, ele vai dar lá o prazo. Nesse meio tempo, nessa vacácio, a lei ainda não tem a força de criminalizar aquelas condutas, tá certo? Então, é só a partir deste ponto em diante. Ok? Entendeu? Princípio da retroatividade da lei benéfica. Agora, peraí, a lei penal benéfica pode voltar no tempo para favorecer o agente, ainda que o fato tenha sido decidido por sentença condenatória com trânsito em julgo. Então, vamos dizer que houve uma modificação em relação ao
Não, vou ler logo esses dispositivos constitucionais legais, depois vou dar a explicação, tá certo? Então, artigo 5º, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se for para beneficiar, pode. Parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido em sentença condenatória transitada em julgado. Você já sabe o que é uma sentença transitada em julgado, né? Hein, Carla? O que é uma sentença transitada em julgado? Carla? Carla dormiu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É do... Peraí, sim. Tá no trabalho? Então, deixa eu perguntar a outra pessoa. Eduardo Gouveia. Bom dia, professor. O senhor consegue me ouvir? Perfeito, parece que você está do meu lado aqui, Eduardo. O que é uma sentença condenatória transitada em julgado? Professor, uma sentença condenatória transitada em julgado seria uma sentença em que não caberia mais recursos e o processo ele tende a ser transitado em julgado quando não cabe mais recursos. Seria isso? Tá certo. Por que não cabe recurso? Em tese, não... Ou ele esgotou as instâncias, ou ele decorreu o prazo sem recurso. Isso. Certo? Ou esgotou as instâncias, Tribunal, STJ, STF, ou decorreu o prazo, certo? Vamos lá. Certo. Sim, eu disse que eu ia explicar, né? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que aconteceu de verdade, real. Vamos dizer que Sócrates tenha sido condenado por um porte de arma de uso restrito. Porte de arma de uso restrito. O que é porte de arma de uso restrito? Tem determinadas armas que o cidadão pode ter. E tem determinadas armas que apenas algumas autoridades podem ter. Por exemplo, eu posso ter uma .40. Eu, como promotor de justiça, eu posso ter uma arma. O cidadão comum não pode. Certo? Muito bem. No governo do presidente Jair Bolsonaro, ele aumentou a capacidade de joules, que é a medida da força do disparo de arma de fogo, para o cidadão. E pegou determinadas armas de uso restrito. Então, quem tinha sido condenado pelo porte de arma de uso restrito, ele foi beneficiado, mesmo ele condenado, ele foi beneficiado e a pessoa passou a responder pelo crime de porte de arma de uso permitido. Porque voltou no tempo. Uma regulamentação administrativa. Vocês estão lembrados do crime de sedução que eu falei quinta-feira? Então, vamos dizer que a pessoa foi condenada no crime de sedução. Houve abolício crimes, aquela conduta deixou de ser crime e a pessoa foi beneficiada. A lei penal retroagiu, voltou no tempo. Certo? Estão entendendo, pessoal? Em regra, a lei penal só é para frente, não é para trás. Tá certo? Ok. Agora. Maria Clara Alves, você pode ler, por favor, amiga? Posso sim, professor. Ementa. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria da pena. Causa de diminuição de pena instituída pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Projeção da garantia da individualização da pena. Conflito intertemporal de leis penais. Aplicação aos condenados sobre a vigência da Lei 6.364 de 1976. Possibilidade.
Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Máxima eficácia da Constituição. Retroatividade alusiva à norma jurídico-positiva. Ineditismo da minorante. Ausência de contraposição à normação anterior. Ordem concedida. Muito bem. Então, a lei anterior, que cuidava do tráfico de droga, era a Lei 6.368, de 1976. 50 anos atrás, né? E ela tinha uma pena menor. Sendo que a lei nova, a Lei 11.343, ela tem uma coisa que que a lei anterior não tinha, que é o tráfico de droga privilegiado. Quando você não está numa facção criminosa, é primário, e a quantidade de droga é pequena, pode-se aplicar uma redução na sua pena, que se torna até menor do que a pena da lei anterior, que era menor. Aí vem a pergunta, eu vou usar que lei? A Lei 6.368 ou retroage essa lei para aplicar a lei nova para que ele seja beneficiário do tráfico privilegiado. Porque o que você não pode é fazer um Frankenstein, né? Não, eu vou pegar o tráfico privilegiado e usar na lei antiga. Não, você tem que usar ou uma lei ou outra. Você podia retroagir a Lei 11.343 para aplicar o tráfico privilegiado, que era melhor do que usar a Lei 3.068, de 1976, porque, embora tenha pena menor, mas não tinha esse fator de redução que torna menos grave a conduta do sujeito. Certo? Vamos lá. Princípio da responsabilidade penal subjetiva ou da culpabilidade. Pronto, já acabamos o princípio da legalidade, certo? Vamos agora para outros princípios. Então, no direito penal, ou você trabalha na culpa ou no dolo. Ou você trabalha na culpa ou dolo. Você não pode trabalhar com os dois, mas sem os dois. O que é isso? Ou você cometeu o crime porque queria, ou assumiu o risco de produzir, ou você cometeu algum descuido, que é a culpa, né? Agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Fora dessas situações, não pode ter imputação do crime. Não pode ter imputação do crime. Certo? Entende? Nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não o tem produzido por dolo ou culpa. Dolo é quando você quer cometer o crime e assuma o risco de produzir. E culpa é quando você desvela o dever de cuidado objetivo e você acaba cometendo um crime porque agiu imprudentemente, porque você deixou de agir negligentemente, ou porque você não usou técnicas que seriam imperícia. Certo? Muito bem. Então, no Brasil, lá no artigo 19, diz o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Ou seja, tem que ter dolo ou ao menos culpa. Se não houver nenhum nem outro, você não responde por crime nenhum. Certo? Antigamente, nós tínhamos a punição pelo resultado independente da intenção da pessoa. A intenção da pessoa. Tá certo? Na Idade Média, quem fez o ilícito responde por todas as suas consequências. Hoje, aí vem uma proposição romeriana. Apenas Romero tem isso daí. O crime está na cabeça do criminoso. O crime está na minha cabeça. Ó. Aqui o desenho.
você tem que ter dolo ou culpa. Você tem que ter dolo. Certo? Eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa que tira o dolo é o erro. A gente vai aprender erro. Certo? Então, eu estou caçando à noite e eu vejo um tronco. Eu pego minha arma e vou atirar no tronco para treinar minha pontaria. Sendo que não era um tronco, era um homem. Eu matei. Na minha cabeça era o que é aquilo? Era um tronco. Eu queria matar? Não. Eu não queria matar. Mas, pelas circunstâncias, qualquer homem médio achava que aquilo era um tronco. Então, eu agi sem dolo e sem culpa. Eu não quis matar uma pessoa. Eu quis atingir um tronco. E qualquer pessoa acharia que aquilo é um tronco. Não era uma pessoa. Então, eu não posso ser punibilizado por dolo, sem dolo ou sem culpa. Tá certo? Então, nula pena sine culpa. Exige-se dolo e culpa. Ou culpa. Ok? Ah, Renan, você pode ler, por favor? Renan? Leu, senhor. Nessa direção, destaco que vige no ordenamento jurídico penal pátrio o princípio da responsabilidade subjetiva, como corolário do direito penal do fato, adequado ao plexo de garantias vigentes no Estado Democrático de Direito. Tal sistemática impõe ao órgão acusatório o ônus da prova acerca dos elementos constitutivos do tipo penal incriminador, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a ser exercida no seio do contraditório estabelecido em juízo, em respeito à cláusula do devido processo legal, do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Muito bem. Muito obrigado. Nossa Constituição tem um vestígiozinho de responsabilidade objetiva. Eu vou dizer aqui a vocês, dois. Crime de rixa. O que é o crime de rixa? É quando tem aquela briga de todos contra todos. Mais de 3 pessoas se juntaram e começou um pau lá. Pá. Vamos dizer que tem 40 pessoas ali. 20. Pau danado, pá, pá, pá. De repente morre uma pessoa. Veja, tinha 20 no meu exemplo. Mas morreu uma pessoa. Aristóteles matou Sócrates. Aristóteles matou Sócrates. Mas tá lá Leônidas, tá Perseu, tá todo mundo brigando lá em outro canto, naquele mesmo confusão. Todos vão responder por rixa qualificada, mesmo que não participou. O cara nem agiu com dolo, nem agiu por culpa, mas vai responder pelo agravamento da pena pela morte daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Vamos ver outro caso. Vamos dizer que Perseu tomou um litrinho de cana. Certo? Um litrinho. E chegou em casa, encontrou Penélope, a esposa, e deu uma pé grande nela. Grande, grande, grande. Acordou-se, sem lembrar-se de absolutamente nada, e a polícia disse: Senhor, nós vamos lhe dar uma hospedagem, café, almoço e janta e terapia em grupo. Você está preso. Muito bem. E prende Perseu. Aí Perseu diz assim: rapaz, eu não me lembro. Eu estava tão embriagado que eu não me lembro o que eu fiz com minha mulher, que eu a amo. Mas parece que o demônio mora dentro de uma garrafa de cana. E verdade, mora mesmo. Aí o policial, que foi o meu aluno, ele vai dizer: Senhor,
é uma pena. Mas isso é um vestígio de uma responsabilidade objetiva. Porque na hora que o senhor bebeu, o senhor tinha toda a liberdade de beber. Mas, embora o senhor não agiu com dolo e culpa em bater na sua esposa, a sua liberdade de beber a gente vai levar lá para o fato criminoso. E a gente vai dar o nome de ato livre em causa. O cara era livre na hora de se embriagar. E tudo que ele cometer depois, ele vai ser responsabilizado. São dois vestígios na legislação nacional de responsabilidade objetiva. Ok? Vamos para outro princípio, princípio da imputação pessoal. O direito penal não pode castigar fato cometido por agente que atue sem culpabilidade. Nura pena sine culpa. Não se admite punição quando se tratar de agente inimputável. Certo? Então, a gente pergunta ao legislador ao contrário. Quem é inimputável? Aí vai dizer menor de 18 anos, pessoas com portadores de doença mental, e vai dar a relação lá. Então, quem está fora dessa relação, eles vai trabalhar de maneira que pode imputar a conduta criminal para ele. Certo? Ele vai ter uma culpabilidade. Na realidade, não é culpa. Aqui é culpabilidade, que é uma reprovação. Tá certo? É uma reprovação social. Então, essa pergunta é feita ao contrário. Nós vamos estudar a culpabilidade. Aí a gente vai ver as excludências de culpabilidade. Quem não estiver dentro das excludências de culpabilidade, ele vai ser penalizado. Certo? Princípio da intranscendência da pena. Personalidade ou da pessoalidade. Lembre-se dos sinônimos. Os sinônimos, é muito importante vocês guardarem esses sinônimos. Vamos lá. O processo e a pena, bem como a medida de segurança, não podem ir além do autor da infração. Então, se José comete um crime, José não. Aristóteles comete o crime, Sócrates não pode responder, embora seja filho dele. Eu vou dar outro exemplo. O meu Rottweilerzinho, Armagedon, foge e mata uma pessoa. Eu vou responder pelo que Armagedon fez? Não. Eu posso responder por falta de guarda de animal. É um crime bem específico. Mas eu não vou responder por o que ele fez. Eu não vou responder pelo que meu filho fez, pelo que meu pai fez, pelo que minha esposa fez. Certo? Então, vamos dizer que houve uma sentença e me impôs multa. A gente já leu alguns tipos penais aqui que diz, tanto, reclusão tanto, e multa. Não é? Então, vamos dizer que tem uma multa de 50 mil reais para eu pagar. Aí eu morro. Meu filho é obrigado? Não. Não é obrigado. O condenado morre, o efeito da pena é extinta, automaticamente a pena some. Certo? Ok? É lógico que a gente sabe que a família acaba sendo estigmatizada por conta do cometimento de crime, né? O próprio fato da família ser penalizada de ir numa unidade prisional, visitar a pessoa. Eu conheço o caso de pessoas que foram demitidas, depois souberam, principalmente mulheres, souberam que o marido estava preso, aí foram demitidas do seu emprego, enfim. Existe essa questão aí da estigmatização, tá bom? Aqui está o artigo 5º, eu vou pedir para Evaristo, ainda não leu, não foi, Evaristo? Tá dando para me ouvir, professor? Leia, macho, por favor. Artigo 5º. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Certo. Muito obrigado, Evaristo. Nesse caso aí, não é a multa. A gente sabe que, por exemplo, o crime, a pessoa tem uma responsabilidade civil em relação a ela, certo? Certo? Então, no caso da responsabilidade civil, certo? Ou perdimento de bens, não, no caso de responsabilidade civil, aí no caso a herança vai responder. Mas se for uma pena de multa, aí não. Aí morreu, acabou. Vamos ler aqui, vamos pedir para tá ficando pessoal. Eduarda, lê aí, por favor, amiga, você pode ler para observar? Está me escutando, professor? Narra aos autos que o paciente cumpre pena na penitenciária de Martinópolis, São Paulo, local onde sua companheira, visitante ao presídio, foi surpreendida pelo detector de metais com um invólucro, é assim? Dentro de sua É genitália, invólucro. contendo uma placa de telefonia celular, juntamente com a parte da carcaça do relógio. Em razão desse fato, foi proferida a decisão de execução número 543.626. Isso é o que, professor? Esse FL é o quê? Folha. Só um minuto. Folha 39, pelo juiz da segunda vara das execuções criminais da comarca de Presidente Prudente de São Paulo, tendo como reconhecida a prática de falta grave, posse de placa de aparelho de telefonia celular, por parte do paciente, sendo decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos e determinada a elaboração de um novo cálculo de liquidação de penas. Continue. Cito o trecho do voto do eminente ministro Moura Ribeiro no HC. Habeas corpus, HC. Tá bom. As corpos do número Do que vocês não souberam? 240, Pode perguntar que aqui 241 tá. mil. Tá bom, eu vou perguntar. 200, Pode perguntar. 228 São Paulo, quinta turma. E aí é o que, professor? Diário de Justiça Eletrônico. Pode repetir? Eu não escutei. Eu vou, Elon. Então, Diário de Justiça Eletrônica, Diário de Justiça 28 de Eletrônico. outubro de 2014. Que em caso semelhante ao dos autos, decidiu que, pelo princípio da intranscendência, tem-se que não é possível a propositura ou a extensão dos efeitos de um delito a terceiros, que não tenham participado da conduta. Nessa linha, há como responsabilizar o detento, destinatário da encomenda interceptada, pela conduta praticada por quem a remeteu apenas por ser o destinatário da correspondência. Desse modo, não há como imputar a conduta ilícita ao paciente, pois ele não praticou nenhum ato direcionado ao ingresso do equipamento proibido nas dependências do estabelecimento penitenciário, sendo tão somente o destinatário da encomenda sobre a qual não se pode afirmar que tenha conhecimento prévio do seu conteúdo. A afirmação de conclui entre o condenado e a sua genitora para a prática da ação que resultou no envio dos dispositivos de comunicação ao estabelecimento prisional, sem apontar a prática de atos materiais pelo detento na ação ilícita. Passa por sobre as garantias constitucionais, sobretudo a que impede que a responsabilidade penal ultrapasse a esfera pessoal do agente e, por essa razão, não merece prosperar. Muito bem. O que aconteceu aqui? A esposa do detento introduziu na cavidade vagínica um aparelho de celular. Aí, por conta disso, o apenado ia sofrer algumas consequências individuais lá no. Certo? Até a questão da data base que eu expliquei para vocês é modificada.
Aí eu digo, não, eu não estava sabendo que ela vinha trazer, não. Isso daí é uma questão dela. Então, o que ela fez não pode repercutir para mim. Mas ele levou, se tem prova que ele pediu. Se não tem prova, não pode passar pelo lado, pela pessoa do acusado, né? Nesse caso, acusado. Vocês entenderam? Então, cada um que responde pelo seu. Pois não, Brena. Professor, nesse caso, a database muda em quê? Porque a database ela vai para a data da falta grave. Falta grave são condutas que estão descritas no artigo 50 da Lei de Execução Penal, certo? Então, por exemplo, se o cara já estava, vamos dizer, estava há um mês de receber um novo benefício, zera tudinho e começa a contar daquela data ali, tá entendendo? Aí vai contabilizar de novo ali. Mas, pela graça de Deus, o computador faz todos os cálculos. O professor de vocês começou a estagiar, pega aí, em 93. Aí isso aí era feito tudo na maneta mesmo, tá? Inclusive, comecei a estagiar no presídio. Pessoal, eu vou encerrar a aula agora. Por quê? Não é falta de gás, não, é falta de aluno. Nós estamos apenas aqui com 10 alunos, a turma tem 30, e eu não quero. Eu entendo que há um esforço de todos aqui de participarem, não há má vontade de quem não pôde participar, mas aí a gente dá um gás nas aulas para a gente recuperar, tá certo? Não vamos ter prejuízo, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esses princípios? Chegamos mais ou menos à metade da aula, tá bom? Vamos fazer o seguinte: vocês dão uma atualizada no que vocês ouviram aqui, leram, com a maçã, né? E vocês, qualquer dúvida, quinta-feira a gente vai estar plenamente à disposição, tá bom? Vocês vão ter alguma aula vaga essa semana? Algum professor anunciou que não vai ter aula? Não vai dar aula? Tá certo. Se tiver algum, a gente faz um reforço. Alguma coisa, Davi? Você desbloqueou o microfone para falar alguma coisa? Não, eu ia responder que não tem até agora ninguém, não. Tá certo. Pois não, Eduarda, pode falar. Não, é só para saber se o senhor vai liberar o material dessa aula no classe. Agora, nesse instante, tá certo? Eu só Eu estou lembrar o tentando senhor aqui parar do parágrafo também. da gravação, né? Pronto.